Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, começa agora mais um MP Cidadão. E nesta edição você confere os seguintes destaques. No quadro Conheça a atuação do MPRJ, o promotor de justiça Leonardo Cunha vai explicar a importância da criação da Força Tarefa para a fiscalização dos serviços da área de saúde no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. E assista também a participação do promotor de justiça Marcos Cac para falar sobre o trabalho do MPRJ no caso Henri Borel. No quadro Juridiquês, você vai descobrir o que é a apropriação indébita. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Com o objetivo de intensificar o acompanhamento das ações municipais e estaduais quanto às questões relativas ao combate da pandemia de Covid-19, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instituiu uma força-tarefa. Vamos acompanhar no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Para dar continuidade ao trabalho de combate à pandemia de Covid-19, o MPRJ editou a Resolução 2406, de 24 de março de 2021, instituindo a Força-Tarefa para a fiscalização de ações e serviços de saúde de enfrentamento à pandemia, a Força-Tarefa Saúde MPRJ. O MP Cidadão conversou com o promotor de justiça Leonardo Cunha, o coordenador da Força Tarefa Saúde MPRJ. Acompanhe. A Força Tarefa foi instituída através da Resolução 2406, de 24 de março de 2021, a partir da experiência adquirida pelo Ministério Público na primeira Força Tarefa, instituída em 2020, e com o reconhecimento da mudança do quadro da pandemia da Covid-19 e criada para fundamentalmente prestar auxílio consentido aos promotores de justiça na área de saúde, tendo em vista a necessidade de dar também um caráter institucional ao enfrentamento da questão, sempre dando força aos promotores de justiça naturais que estão na ponta, enfrentando um quadro, em muitos aspectos, já diferente daquele quadro enfrentado em 2020, em que há novas dinâmicas, seja dinâmicas da doença, seja novas dinâmicas de enfrentamento ao quadro, e que exigem uma atuação integrada entre as promotorias de justiça. Então, a Força Tarefa foi instituída para prestar esse auxílio consentido a essas promotorias de justiça que estão enfrentando demandas avassaladoras na área de saúde, demandas inéditas e que exigem essa integração. Esse auxílio é consentido no sentido de que ele deve ser solicitado pelas promotorias de justiça ao procurador-geral, vai ser analisado, seja pela administração, seja pela força-tarefa, a viabilidade da concessão desse auxílio. Além deste auxílio nos procedimentos, a Força-Tarefa também atuará, logicamente, no acompanhamento das políticas públicas de saúde. Temos que ter em mente, nesse momento, que há muitas dinâmicas ou algumas políticas que já são diferentes daquela primeira onda que nós enfrentamos em 2020. Hoje, por exemplo, nós temos, ainda bem, que nós não tínhamos há um ano atrás, há meses atrás, que já é a campanha de vacinação. A campanha de vacinação e a aplicação das vacinas deve ser objeto de profundo acompanhamento por parte do Ministério Público, para que, nesse cenário de escassez de recursos, nós estamos lidando com a escassez de recursos por todos os lados. Faltam medicamentos, faltam vacinas. Então, para que nesse cenário de escassez de recursos,
nós possamos auxiliar os gestores e cobrar também dos gestores a maior eficiência possível na aplicação dos recursos públicos. Bem, eu creio muito no diálogo permanente com os promotores de justiça que estão trabalhando ali na frente, né, no fronte de batalha, eles que entendem as suas necessidades e que muitas vezes necessitam dessa visão regional dos seus problemas, dessa visão maior, macro, dos seus problemas, e o diálogo vai ter que ser permanente, e eu procuro, a Força Tarefa procura manter um diálogo permanente com eles. Nós recebemos demandas de auxílio, a Força Tarefa foi, de fato, instituída há pouco mais de 2 semanas, nós estamos nesse momento de estruturação, já escolhemos alguns pontos principais para atuar, logo nessa primeira fase, evidentemente. Um deles como eu já frisei, o acompanhamento do Programa Nacional de Imunização no Estado do Rio de Janeiro, como tem sido feito, quais são as deficiências na aplicação. Já fizemos inspeções em loco, continuaremos fazendo essas inspeções, já identificamos algumas falhas, algumas necessidades de aprimoramento, e já verificamos que algumas falhas não são típicas ou específicas de um município ou de outro município, há falhas que são sistêmicas. Então, a Força Tarefa pode atuar nesse sentido de identificar essas falhas sistêmicas e subsidiar a atuação do promotor de justiça na ponta. Bom, nos próprios termos do artigo 2º da Resolução 2406, a Força Tarefa tem atuação em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, observando esses pedidos de auxílio remetidos pelas promotorias de justiça. Então, a atuação da Força Tarefa é ligada a esses pedidos de auxílio que vierem a ser deferidos para atuação na área de saúde, especificamente no enfrentamento à pandemia. Para a melhor atuação da Força Tarefa, é imprescindível o apoio permanente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Saúde, que centraliza informações, centraliza as demandas e organiza e integra o trabalho e essas demandas dessas promotorias os nossos setores técnicos. Nós temos um grupo de apoio técnico especializado na área de saúde, que é simplesmente uma joia aqui dentro do Ministério Público e que deve ter seu trabalho reverenciado cada dia pelos promotores de justiça que atuam na ponta. Então, nesse sentido, a integração da Força Tarefa com o CAU Saúde e com o apoio imprescindível do nosso GAT é basicamente o nosso dia a dia de trabalho. Nesse momento, nós estamos fazendo a estruturação ainda dos nossos trabalhos. Como já disse, já escolhemos essa primeira frente de trabalho e sem prejuízo do trabalho de apoio específico nos procedimentos aos quais já se deferiu auxílio da Força Tarefa às promotorias de justiça que já requereram, sem nos esquecermos de que outros pedidos podem chegar e serão objeto da devida análise. Você sabe o que é apropriação indébita? O quadro Juridiquês de hoje vai explicar para você. Acompanhe! MPRJ denuncia estelionatário que desviou mais de 5 milhões em impostos da Rede D'Or. Ele é acusado de apropriação indébita e estelionato por inúmeras vezes entre 2012 e 2014. Fonte MPRJ, de 21 de fevereiro de 2017. Apropriação indébita. Você sabe o que significa? Apropriação indébita é um crime que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do seu dono, por quem antes detinha a posse legítima da coisa. Um exemplo é quando uma pessoa se apropria de um objeto que lhe havia sido emprestado por alguém. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. O MP Cidadão vai fazer uma pequena pausa. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão.
Voltamos a apresentar MP Cidadão. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o vereador Jairinho e a professora Monique Medeiros por homicídio triplamente qualificado contra um menino Henri Borel de apenas 4 anos de idade. Veja agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ a participação do promotor de justiça Marcos Cac, que falou sobre a denúncia criminal apresentada. Foi apresentada denúncia criminal em face do Jairo e da Monique, que assim que for recebida a denúncia, eles passam a ser considerados como denunciados ou já acusados, e o Ministério Público imputou a eles a prática de homicídio triplamente qualificado. Ao acusado Jairo, 3 crimes de tortura que foram verificados no bojo da investigação criminal, uma no dia 2 de fevereiro, uma na data de 12 de fevereiro e uma em data não precisa, não determinada, mas nos dias derradeiros do mês de fevereiro ainda, né? A morte se deu, como todos sabem, no dia 8 de março. A Monique responde ao homicídio por omissão, né? A posição da mãe nessa relação é uma posição de agente garantidor e, na qualidade de genitora e garantidora da integridade física do seu próprio filho, ela se omite o tempo todo desse relacionamento, ela permite que a criança fosse agredida sistematicamente. Então ela responde por crime omissivo, na modalidade de omissão imprópria, né, ou chamado também de comissivo por omissão. Ela responde a 2 torturas, porque na primeira tortura, em que ela foi avisada no dia 2 de fevereiro, é onde ela toma ciência dos fatos, pelo menos é o que a investigação traz, né, de concreto ao Ministério Público. Então, a partir daí, ela já é sabedora de que essas agressões vinham acontecendo no interior da residência, que o acusado Jairo vinha chegando sistematicamente mais cedo em casa, que ele vinha levando a criança para o quarto do casal e que ele vinha agredindo essa criança ao longo do mês de fevereiro. Em relação a Monique, ela responde a um delito de falsidade ideológica, porque quando ela vai ao hospital na data de 13 de fevereiro, levar o Henri, que tinha sofrido agressão no dia 12, ele ficou com dor no joelho, ela vai tirar um raio-x do joelho do menino, e ela declara, como todas as informações que a gente tem no curso da investigação, são todas declarações de todas as lesões que o menino sofria, era queda da cama, era queda da cama, era queda da cama, e ela preenche um boletim de atendimento médico, inserindo falsamente um dado, coisa que ela sabia ser falso, porque ela teve a movimentação de mensagens trocadas entre ela e a babá Tainá. Então ela insere no documento um elemento falso que ela sabia que não correspondia à verdade, e ambos respondem por coação no curso do processo. Foi plenamente delineado no curso da investigação que tanto o acusado Jairo quanto a acusada Monique tentaram de todas as formas intimidar, cercear, manipular depoimentos. Tem trechos de conversas que constam da extração de dados do celular do acusado Jairo, que ele sugere a irmã tem que tratar bem a ex-mulher, tem que tratar bem a ex-namorada, tem que ver o que faz, elas precisam falar o que a gente quer. E todos esses elementos conduzem à certeza de que havia ali também a prática de uma coação no curso do processo. E, por derradeiro,
eles também respondem por fraude processual, porque já na madrugada do dia 8, sabedores de que a criança teria que passar pelo Instituto Médico Legal, ou seja, existia uma equipe médica no hospital que determinou que um atestado de óbito não poderia ser dado na velocidade que o casal pretendia e na forma com que o casal pretendia. Essa criança teria que ser levada ao Instituto Médico Legal, porque algumas marcas que não são comuns, né, no corpo de uma criança foram encontradas e, por força disso, havia necessidade de se fazer uma perícia médico-legal. E essa criança levada ao instituto, enquanto os denunciados, já no início do dia 8, determinam que a residência do casal fosse limpa, tirando a possibilidade da realização de uma perícia isenta, e isso, pela lei penal brasileira, corresponde a uma fraude processual. Quando você altera o estado de coisas dentro de um imóvel que era de interesse pericial, na medida que a criança é encaminhada, você sabe que aquele imóvel vai ser objeto de uma perícia. Então, eles alteram a situação da coisa, vindo a responder também pelo crime de fraude processual. É óbvio que uma eventual não decretação da prisão dos acusados pode fazer com que essas testemunhas fiquem atemorizadas. Isso está bem claro no requerimento do pedido de prisão. A gente cita exatamente todos os elementos informativos que fizeram com que o Ministério Público, corroborando o requerimento da polícia, outorgasse esse pedido à Justiça da prisão preventiva. As cartas foram levadas em consideração. Eu acho que a investigada, naquele momento, ela optou por revelar esse conteúdo direto para a imprensa, ao invés de colocar essas posições dela nos autos. É uma tese de defesa, né? Eu acho que ela vai ter toda a chance de se defender no curso do processo. Ela construiu novos advogados, ela vai ter como provar o que ela está alegando. Agora, são teses defensivas, né? Não compete, nesse momento, Ministério Público e Polícia são partes produzindo prova, né? O inquérito policial, ele não é dialético no Brasil, ele é inquisitivo. Qual a diferença de um inquérito dialético para um inquérito inquisitivo? Porque o inquérito inquisitivo, ele não permite a produção de provas por parte da defesa. Eu acredito até que o doutor Henrique, por uma questão de deferência, permitiu a juntada de uma série de documentos, de pedidos, e todos eles foram avaliados e analisados. Agora, o inquérito inquisitivo, ele é parte produzindo prova, né? São partes produzindo prova. Na justiça, a história muda. Você deixa de ter a inquisição do inquérito e passa a ter a dialética do processo. Então, ali, você tem um promotor, você tem um defensor e você tem um juiz equidistante das partes. Então, isso tudo vai ser analisado no momento apropriado. Nesse momento, nós não vislumbramos absolutamente nada que relacionasse a qualquer coação, fosse da defesa técnica, fosse do acusado agora corréu. A gente não viu absolutamente nada no curso das investigações que dissessem que ela estivesse efetivamente sob algum tipo de coação. Pelo contrário, nós vimos, isso está provado no curso das investigações, ela coagindo testemunhas para alterarem depoimento, para alterar a situação de coisas, e ela tomando a frente de uma série de ações tendentes a embaraçar a investigação. Então, não me parece, né, pela experiência que eu tenho de 25 anos de Ministério Público, que esse seja exatamente o papel de uma pessoa ameaçada ou coagida. Fora o fato de que ela o tempo todo permaneceu próxima do corréu, ela quando quis ela esteve ausente, existe prova na investigação de que o corréu sequer lembrou da missa de 7º dia do Henri. Ele manda mensagem para ela, ela diz, eu estou na igreja, ele sequer lembrou,
Então ela estava em ambiente diferente quando queria, em ambiente junto quando queria. Então não pareceu ao Ministério Público que essa informação trazida, né, pela agora ré Munique tenha prevalecido sobre a investigação, de que trouxe vários outros elementos de que não houve nenhum tipo de coação no curso da investigação. A Munique prestou um substancioso depoimento, em longas horas, já perante a polícia. Ela vai ter duas oportunidades de ser interrogada. Na primeira oportunidade, na fase de instrução do júri. Ela vai ser interrogada ao término da colheita de provas. A segunda oportunidade, já em plenário de julgamento perante o corpo de jurados. Então, ela vai ter toda a oportunidade do mundo, fora a defesa técnica, que vai apresentar as peças técnicas necessárias para o processo. Então ela vai apresentar toda a versão que ela entender cabível e essa versão vai ser analisada, né, tanto pelo Ministério Público, atuante perante o segundo Tribunal do Júri, quanto pela juíza presidente desse tribunal. O programa MP Cidadão de hoje fica por aqui. Nos acompanhe no canal do MPRJ no YouTube e nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E não deixe de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um abraço, até lá! Os créditos finais sobem pela tela. Confira neste domingo uma matéria especial sobre o caso Henri Borel. O promotor de justiça, Marcos Cac, vai falar sobre a denúncia criminal apresentada em face de Dr. Jairinho e Monique Medeiros. Assista também a entrevista com o promotor de justiça, Leonardo Cunha, sobre a Força Tarefa Saúde. E não perca o quadro Juridiquês. MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você.